Olá, estudantes do nono termo. Quem os saúda é o professor Carlos Augusto de Prática Jurídica Civil. E neste vídeo vamos falar sobre agravo interno. Então, vamos partir para o vídeo. Quando a gente fala em agravo, a legislação processual traz um monte de agravos. Agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, agravo em recurso especial extraordinário. Tem um monte de agravos, né? Hoje nós vamos falar sobre um deles especificamente, que é o agravo interno. Ele está previsto no artigo 1021 do CPC. E ele serve para recorrer de decisões do relator. E eu acho bacana, já que ele serve para recorrer de decisões do relator, acho interessante a gente definir quem que é o relator. Quem que é relator? Ah, sim, eu sei, todo mundo tem uma noção do que é relator, mas vamos tentar explicar. O que é relator? Quem é ele? O relator. Bom, vamos imaginar, vamos pensar logo num órgão judiciário, né? Um órgão judiciário, um órgão colegiado. Vamos pensar num órgão colegiado. Que órgão colegiado é esse? Não sei. Pode ser uma câmara do tribunal, pode ser uma turma, pode ser uma seção, pode ser também, em primeira instância, no juizado especial, colégio recursal é um órgão colegiado. Então, esses órgãos colegiados todos, eles são compostos por magistrados. No caso do colégio recursal, por juízes de direito ou juízes federais, né, dependência estadual ou federal. E nos tribunais, nós vamos ter as câmaras, as turmas, as seções, e que vão ser compostas por desembargadores. Esses desembargadores, eles vão trabalhar em determinados casos, então eles vão trabalhar em determinada matéria. Então você vai ter lá o pessoal que mexe só com direito privado, outros que mexem com direito público, outros com o meio ambiente, depende da lei de organização judiciária. Então você tem um grupo, sei lá, você vai ter uma câmara, vamos pensar uma câmara com 3 desembargadores, ou podia ser mais, podia ser 5 desembargadores. Então você vai ter um órgão colegiado qualquer, vamos supor, com 5 desembargadores. Vai chegar serviço para todo mundo. E esse serviço vai ser apreciado por todos em conjunto depois. Mas só que esse serviço vai cair na mesa de alguém. Então vamos supor que você é o desembargador, aí chega esse processo aqui e cai na sua mesa. Você que vai ser responsável por destrinchar esse processo aqui. Você vai ter seus assessores, tudo, mas você que é o responsável por destrinchar esse processo. Se esse processo caiu na sua mesa, eu estou mostrando físico, né, mas virtual dá para entender também, né? Virtual vai na telinha aqui do computador. Então, aquele desembargador, se for um colégio recursal, uma turma recursal, né? O juizado especial da Fazenda Pública, aí vai ser juiz de direito ou juiz federal. Mas o magistrado que recebe os autos para sabendo que vai trabalhar neles, ele que é o condutor desse processo, ele que vai fazer, ele que vai estudar, ele que vai levar o caso a julgamento e tudo mais, está sob sua responsabilidade, então tá bom. O relator é aquele magistrado que, trabalhando num órgão colegiado, recebe os processos da sua responsabilidade. Então, eu vou ser relator desse processo aqui que eu recebi, daqueles outros que eu recebi. E o meu colega que está no mesmo órgão, na Câmara, na turma, na sessão e tal, ele é relator dos que ele recebeu. Tá? Nós somos o mesmo órgão colegiado, só que vem uns para mim e outros para ele. Então, eu vou ser relator desses processos que me foram distribuídos, né? Que me foram assim cometidos. E ele, o meu colega, e o outro colega, e a outra colega, magistrados. Eu não sou magistrado, tá, gente? É só título de exemplo. Sou procurador do município.
E os colegas magistrados, eles vão ser relatores dos processos que foram distribuídos a eles, a cada um deles. Então vai ficar na minha mesa para eu estudar o caso e para depois eu levar o caso a julgamento, se for a hipótese. Bom, esse agravo interno, ele tem por finalidade combater uma decisão do relator, o relator do processo. Quer ver? Vamos dar o exemplo do colégio recursal. Então, tem um recurso lá inominado, aí foi para o colégio recursal, tem um relator e tal. Aí, de repente, você quer entrar com um recurso extraordinário contra o acórdão do tribunal. Aí o recurso extraordinário, ele não é admitido pelo juiz lá do colégio recursal, que é o relator do seu processo. Ele não é admitido. Ele não foi admitido. Certo? Então ele não foi admitido. O que você vai entrar contra isso? Ué, ele não é o relator? Então você vai entrar com um agravo interno. Ou então vamos dizer outra situação. O desembargador de uma Câmara do Tribunal de Justiça, ele pega um recurso de apelação, aí ele vê que esse recurso de apelação está intempestivo. Está intempestivo. Ou então que o juiz, ele deu a sentença, está certa a sentença do juiz na ótica dele, deu de acordo com uma súmula do Supremo Tribunal Federal, alguma coisa assim. Nesses casos, e em vários outros, vocês devem ter estudado ou vão estudar isso em processo civil, o desembargador já pode ele mesmo julgar. Ele não precisa levar esse processo para julgamento pelo órgão colegiado, pela Câmara, lá por onde ele está. Não precisa, ele pode sozinho julgar. Qual que vai ser o nome da decisão dele? Vai chamar decisão monocrática, certo? É uma decisão que finaliza o processo. Então ele, como relator, proferiu uma decisão monocrática. E no nosso caso, ele não quis, ele já julgou, ou ele julgou intempestiva uma apelação, ou então ele já julgou a apelação improvida, considerou que a apelação ela não deveria ter, assim, não deveria ser provida porque a decisão do juiz já está baseada em precedente do STF, uma súmula do STF, por exemplo. Então tá. Então nesses casos, o relator ele pode já ou negar seguimento ao recurso, no caso de intempestividade, ou então negar provimento, ele sozinho. Não é a Câmara que está negando provimento, é ele sozinho, como relator. Então isso é permitido para ele, tá certo? Dessa decisão do relator, que negou seguimento a uma apelação, ou que julgou, ou que não deu provimento, desproveu a apelação, contra essa decisão do desembargador sozinho, ele está sozinho, foi uma decisão monocrática. Contra essa decisão, cabe o agravo interno. E tem outras situações também que cabe o agravo interno, né? No caso de recurso especial ou extraordinário, que eles não foram admitidos por uma questão assim da decisão recorrida estar de acordo com caso de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Então o presidente do tribunal ele não aceitou a apelação, ele não admitiu o recurso especial ou extraordinário, dizendo que não, mas a decisão recorrida ela está de acordo, o acórdão recorrido está de acordo com recurso repetitivo com tese de repercussão geral. Então nesse caso, o recurso pertinente é agravo interno. Se a não admissão do recurso especial ou extraordinário pelo desembargador e presidente do tribunal fosse proferida por outro motivo, então o não seguimento do recurso especial ou extraordinário foi decidido pelo desembargador e presidente do tribunal, mas fora desses casos, é por outro motivo. Aí caberia agravo em recurso especial ou extraordinário. Mas se a decisão de não admitir o recurso especial ou extraordinário for baseada em recurso repetitivo ou tese de repercussão geral, aí nesse caso o recurso também é o agravo interno. Isso merece um estudo melhor depois, cada um vai dar uma olhadinha no CPC. Por quê? Porque tem muito caso de advogado que se confunde.
Porque antes, contra a decisão que negava seguimento ao recurso especial extraordinário, era só o agravo em recurso especial extraordinário. Era só isso e acabou. De uns anos para cá, há alguns anos, nós tivemos uma modificação. Se a decisão que não admitiu, ela tiver com base em recursos repetitivos ou repercussão geral, o recurso não é o agravo em recurso especial extraordinário. O recurso é de agravo interno. Qual que é a diferença? O agravo em recurso especial extraordinário já faz o processo automaticamente subir para o tribunal. Já o agravo interno não. Faz com que o órgão vá para o plenário. Se a decisão é do presidente do tribunal, vai para o órgão especial para julgamento. Então essa é a diferença, viu? Então o agravo interno está sendo utilizado para isso também. Atenção, dê uma estudada para isso, que isso é uma questão muito boa para concurso, exame de ordem e, num caso prático, isso tem que ser observado, hein? Senão você pode entrar com o recurso incorreto. Bom, então, em resumo, o agravo interno ele é proferido contra a decisão de magistrado que seja relator ou contra a decisão que não admitiu recurso especial extraordinário por motivo de consonância com recursos repetitivos ou com tese de repercussão geral. Nossa, é tanta coisa que às vezes até o raciocínio da gente fica meio atrapalhado, né? Mas está bem, tá exposto aqui, é essa linha que eu passei para vocês. Bom, o recurso interno, ele é o recurso interno, é o agravo interno. O agravo interno, ele é interposto perante o relator que proferiu a decisão que você está agravando. E depois ele vai ser julgado pelo órgão colegiado. Então, que órgão colegiado? Eu não sei, se o relator está numa Câmara, vai ser apreciado pela Câmara, se é numa turma, pela turma, num órgão especial, pelo órgão especial. Então depende, tá? Ele vai ter que analisar caso a caso. Bom, mas ele é feito em duas partes, então, a petição de interposição e as razões, ou minuta, né? A gente tem o costume em agravo, qualquer agravo, a gente fala de minuta, não fala razões. É coisa antiga que a gente acaba conservando, né? Então é em duas peças. Aliás, é a regra, né? Sempre se apresentar um recurso perante uma autoridade, mas ele vai ser apreciado por outra autoridade judiciária, ele é em duas peças. Se do contrário, pode ser uma peça. Você pode fazer o agravo de instrumento em uma peça só, embargo de declaração numa peça só, porque ele é apresentado e vai ser julgado por aquele órgão judiciário perante o qual ele foi interposto. Agora, se você interpõe perante um e outro que vai julgar, apelação. Interpõe perante o juiz de direito e o juiz federal. Quem vai julgar é o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal. Recurso especial. Interpõe perante o Tribunal de Justiça, mas quem vai julgar é o Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial. Interpõe perante o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal e quem vai julgar é o STF. Então aí você faz duas petições obrigatoriamente, interposição e razões. Bom, então, feitas essas considerações, nós já sabemos quem é esse senhor que é o relator, não é? Que é aquele magistrado que recebe o trabalho para ele desenvolver num órgão colegiado. Ele vai ser relator dos seus processos. O colega dele vai ser relator dos processos dele. E etc. Então, agora que já sabemos tudo isso, podemos partir já para a nossa peça, né? Então, vamos lá. Endereçamento. É para o relator, tá? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, relator do Tribunal de Justiça, tal. Ou se fosse Justiça Federal, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, relator do Tribunal Regional Federal de tal região. Tem gente que fala desembargador federal, mas se ele já está na Justiça Federal, eu acho que é um pleonasmo, né? Não tem o que falar desembargador federal do Tribunal Federal, não tem, é pleonasmo, né? Então é desembargador e pronto. Se você estiver entrando com agravo interno perante o colégio recursal, Justiça Estadual, que é pequenas causas, né? Ou perante
A turma recursal, que é a Justiça Federal Pequenas Causas, o endereçamento vai ser para a primeira instância, tá? Mas aí vai ficar assim, ó. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, relator do colégio recursal tal, da comarca tal. Ou então, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, relator da turma recursal tal, da subseção judiciária de tal lugar. Tá bom? Então, vamos fazer as adaptações, dependendo do caso concreto, viu? Dependendo do caso concreto. Se fosse no caso de recurso especial extraordinário, aí o recurso vai ser o agravo interno, mas aí nós não vamos estar falando necessariamente de um relator. Então aí vai ficar o endereçamento. O excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça de tal estado. Ou, se for federal, excelentíssimo senhor doutor desembargador relator do Tribunal Regional Federal de tal região. Pronto. É assim. Depende do caso, viu? Então, com serenidade se analisa. É uma Câmara? Então tá bom, endereçamento. É colégio recursal? É outro endereçamento. É um caso de negativo de segmento de recurso especial ou extraordinário? Então é outra hipótese, tá bom? Então a gente tem que ter atenção nisso, como que vai ser o endereçamento. É só ter atenção, serenidade, que chega lá no resultado. Bom, então fizemos o endereçamento. Vamos pular 10 linhas mais ou menos. Não, vamos pular 5, né? 5, vamos colocar no processo. Pula 5 linhas, processo número tal, processo com 20 dígitos. Pula mais 5 linhas. Ufa, vamos lá, vamos fazer o corpo da petição de interposição. Vamos lá. Fulano de tal, por meio do seu advogado, nos autos da ação de tal tipo, que move contra Cicrano, ou que contra si move o Cicrano, tanto faz, inconformado com a decisão monocrática de folhas tais, vírgula, com fundamento no artigo 1021 do Código de Processo Civil, vem interpor agravo interno, fazendo-o conforme a minuta anexa, ou as razões em anexo, tanto faz você falar de uma forma ou de outra. Ponto, local, data, advogado OAB. Então a gente já fez a petição de interposição. Não, vamos colocar mais uma coisa, peraí. Na sala de aula dá para fazer, em vídeo também dá para fazer, né? Fica melhor colocar assim depois, conforme as razões anexas, vírgula, requerendo a intimação do agravado para responder, ponto. Vamos deixar assim. Depois, local, data, advogado, OAB. Isso. Agora vamos fazer as razões ou minuta. Então vamos lá. Quem que vai julgar? Vai ser o órgão colegiado, tá? Se foi o colégio recursal, se foi o relator do colégio recursal, vai ser o colégio recursal que vai julgar. Se for uma Câmara do Tribunal, vai ser a Câmara que vai julgar. Então vamos deixar assim. Lá na linha de cima, agravo interno. Pula 1, 2, 3 linhas, como achar que fica melhor, 3, 4. E vamos colocar assim. Processo número tal. Agravante, fulano de tal. Agravado, cicrano de tal. Pronto. Isso é o básico, nós já identificamos assim as partes, já identificamos o processo. Quer colocar qual comarca, qual subseção judiciária, tal, pode colocar, não tem problema, viu? Mas o básico é você colocar o nome do recorrente, do recorrido e o número do processo. Agora vamos fazer o vocativo. Aquele vocativo que funciona sempre. Eméritos julgadores e exclamação. Certo? Eméritos julgadores. Egresso tribunal colhendo a Câmara. Nem sempre funciona bem. Se for no caso do juizado especial, lá não é tribunal, é primeira instância, lá não tem Câmara.
né? Se for Justiça Federal, também não dá certo, porque Justiça Federal tem turma, não tem Câmara, tá? Então tem que tomar cuidado com fala egrégio de tribunal com a lei da Câmara, tá? Se bem que pouca gente nota isso, né? Pouca gente nota isso. Então eu gosto de colocar o vocativo eméritos julgadores. Gente, esse eméritos julgadores serve para qualquer recurso em processo judicial. Serve até para recurso em outros tribunais, tribunais administrativos, Tribunal de Contas. É jóia esse. Bom, vamos lá, primeira parte da peça. Dos fatos. Dos fatos. O que você vai fazer? Aqui você vai contar a historinha, vai dizer a decisão agravada, que ela decidiu contra o seu cliente. Então, dos fatos. Então, você vai explicar, você vai resumir a decisão que está sendo agravada. Certo? Então, você vai dizer, ó, esse processo trata disso, disso, daquilo, e foi proposto tal recurso, aí numa decisão assim, o relator julgou assim, assim, assim. Ponto. Então, você está contando a história do processo, a história da decisão, você está descrevendo a decisão que está sendo agravada. Segunda parte da peça, do direito. Aqui você vai ter que, ponto por ponto, combater os fundamentos da decisão agravada. Leia a decisão agravada, pegue caneta, papel, ou faz anotação no computador, no tablet, sei lá o que você está usando. Leia com atenção. Tem decisão judicial que é longa e cansativa, mas você tem que ler. Por quê? Se você for recorrer, qualquer que seja o recurso, você tem que apreciar todos os fundamentos daquela decisão. Se tiver 10 fundamentos, você tem que apreciar os 10. Se você apreciar só 9, mas você fez um trabalho magistral, você perdeu o trabalho todo. Por quê? Tem súmula do STJ que diz que o recurso tem que apreciar todas as questões propostas na decisão recorrida. Se faltou uma, então o recurso ele está defeituoso, então não vai ser apreciado. Já pensou o trabalhão de judiação? Então aqui no direito, basicamente, você vai descrever todos os fundamentos da decisão agravada e vai usando todo o seu argumento, toda a sua sabedoria, seu conhecimento e vai procurar mostrar que cada um daqueles fundamentos da decisão agravada, eles estão errados. Quer dizer, que cada fundamento está errado e que eles devem ser objeto de reforma. E por isso que o agravo deverá ser provido. Então, é importante que cada um dos fundamentos seja objeto de argumentação. Não deixe passar nenhum. Tá bom? Por último, pedido. O pedido é bem simplesinho. O pedido fica assim, ó. Do pedido. Diante do exposto, pede-se o recebimento e o provimento deste agravo, reformando-se a decisão agravada. Ponto. Só isso já tá bom demais. Depois a parte autenticativa. Local, data, advogado, OAB. E pronto, nós temos aí um agravo interno já. Então a gente já tem um modelo para agravo interno, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Às vezes nos vídeos alguma coisinha de gagueja e tal, né? Isso é normal porque eu gravo num take só. Eu ainda não aprendi a usar aquela ferramenta de cortar e editar, não sei o que, então eu gravo num take só, né? E desculpa qualquer coisa. E vamos aí. Bom estudo para vocês e aguardem novos vídeos. Tchau, tchau. Fui.